pessoal, boa tarde. Atualizando aí a nossa experiência na TD, no período da tarde. Eu não tive a oportunidade de participar das palestras, fiquei mais concentrado ali na feira, na Expo. Queria saber de vocês dois aí, o que vocês viram de bom? Primeiro nós fomos assistir o Blanchard, né? Já tá... Eu acho que já passou de 80 anos, aparentemente. Passou, né? Já passou. E ele tá trabalhando para deixar um legado pro filho dele, né? Foi o Ken Blanchard e o Scott Blanchard, que é o filho dele. E ambos com uma energia ainda impressionante, né? Apesar do Blanchard, o Ken ter ficado sentado, né? Sim. Uma energia muito forte, né? Uma empresa de 44 anos, pessoal. Impressionante. Ele começou falando que liderança não é sobre fazer para as pessoas, mas é fazer com as pessoas, né? Eu acho que ele é uma pessoa muito inspiradora, né? Então, apesar de tantos anos falando sobre tantas coisas importantes, ele continua inspirando as pessoas. Então, ele tinha umas frases que ele falava que todo mundo batia palmas. Essa foi uma boa que ele falou. Só para lembrar, o Blanchard foi quem modelou o conceito de liderança servidora, né? Que é um conceito que a gente ainda usa muito, né? Ele falou algumas coisas do tipo falar para as pessoas o que elas fazem de certo, ao invés de ficar insistindo no que elas estão fazendo de errado, modela o comportamento. Então, quando as pessoas sabem que elas estão fazendo alguma coisa certa, elas falam, opa, agora, aqui eu estou indo bem, né? E começam a multiplicar esse comportamento. E aí ele veio com uma frase que eu achei fantástica, né? A frase estava assim no telão: Love is the answer. What's the question? O amor é a resposta. Então qual é a pergunta, né? É muito legal, porque ele começou depois a tratar tudo em cima dessa questão do amor, Exatamente. né? A relação com o cliente do ponto de vista de amor, com os colegas de trabalho, com o fornecedor do ponto de vista de amor, mas de um formato tão, ao mesmo tempo que simples, com profundidade, né? Sim. E aí ele falou ainda sobre isso, né? Ele falou de algumas perguntas que a gente tem que fazer no processo seletivo, e uma delas é: essa pessoa vai amar o que ela vai fazer? Acho que isso foi tão importante, né? Porque a gente fica na nossa perspectiva de essa pessoa serve, essa pessoa tem fit cultural. E aí ele falou ainda sobre isso, né? Ele falou de algumas perguntas que a gente tem que fazer no processo seletivo, e uma delas é: essa pessoa vai amar o que ela vai fazer? Acho que isso foi tão importante, né? Porque a gente fica na nossa perspectiva de essa pessoa serve, essa pessoa tem fit cultural, essa pessoa tem a nossa cara, isso e aquilo, mas a gente nem sempre pergunta se essa pessoa vai amar o que ela vai fazer. E dá espaço para ela responder, porque às vezes a pessoa nem tem consciência disso, né? Então, fazer perguntas, deixar ela livre, né? Ele falou assim, deixa as pessoas livres para usar o amor delas. Exato. Muito legal isso. Acho que isso está muito associado ao invés de precisa fazer, com querer fazer, né? É verdade. Bacana. Outra coisa que ele falou que foi super bacana, ele falou muitas coisas bacanas, né? É verdade. Ele sempre traz muito conhecimento, muita sabedoria, né? Acreditar nas pessoas antes que elas mereçam. Porque quando a gente está numa relação, estabelecendo uma relação de confiança, a gente tem que dar o primeiro passo e acreditar nas pessoas, né? Não fazer com que elas se provem para a gente poder acreditar nelas. Verdade. Então isso também ficou forte. Outra coisa que ele falou é: o oposto da confiança não é a falta de confiança. O oposto da confiança é o controle. Então, se eu não confio em você, eu vou controlar você. Isso também ficou bastante marcante para mim. E outro ponto que ele trouxe é que você tem que curtir a jornada, principalmente como líder, né? Porque é uma jornada e ela nunca tem fim. Então, se achar que tem uma linha de chegada, que semana que vem, mês que vem, quando bater o resultado terminou, não terminou. É uma jornada. Se você não curte essa jornada, você só vai sofrer. Exatamente. E eu acho
acho que essa frase, ela fechou super bem a conversa. A gente fica com vontade de querer ouvir mais ele. Foi uma hora assim, cheia de insights e é super legal porque eles estão num momento bacana de eles acabaram de lançar a marca nova, então mostra que apesar de serem conceitos que têm sido falados há algum tempo, são modelos que estão sempre frescos, estão sempre super atuais, e mesmo com a pandemia eles continuam muito significativos pra gente, né? Verdade. Foi muito bom. É isso aí, Rubem, foi isso sobre o Blanchard. Bom, muito bem, vocês assistiram quais outras palestras depois? A gente foi juntos, porque eu tava indo para um caminho, a Cecília falou, cara, tem a palestra da Liz Wiseman. Eu falei, eu não acredito que essa mulher tá aqui, eu não tinha visto na programação. E eu me deparei com a Liz Wiseman quando eu estava fazendo o curso de Neuroscience for Business no MIT, e o meu tutor no MIT me indicou a Liz Wiseman, e um livro dela chamado Players de Impacto. E foi exatamente sobre esse livro que ela estava falando. Então foi muito legal, porque conectar o livro com a palestra dela foi sensacional. E é sobre isso que a gente vai falar agora, né, Cecília? Pois é. Eu também fiz várias anotações aqui. Esse livro eu ainda não li ainda. Eu li um outro livro que é muito bacana. Ela escreve super bem, ela já foi da parte de treinamento, então acho que o que ela traz conecta muito com o que a gente entrega, né? E ela falou uma coisa importante que está super atual, né? Como é que a gente resolve a questão do burnout, né? Ajudando as pessoas a entenderem qual que é o impacto que elas têm no que elas entregam. Ceci, e o que me chamou a atenção foi uma frase dela nesse contexto, e eu não tinha me deparado ou percebido isso. As pessoas não entram em burnout por causa do excesso de trabalho. Elas entram em burnout porque não percebem o impacto do que elas estão fazendo. E aí não interessa o nível organizacional da pessoa. Olha que curioso. Eu posso ser o CEO da empresa. Se eu acho que eu estou trabalhando e não estou movendo essa empresa de lugar, eu também entro em burnout. E se eu sou um garoto, um aprendiz que estou ali fazendo e acho que meu trabalho é desqualificado, eu também posso entrar em burnout. Sim. E ela faz alguma conexão com um propósito, enfim? Ela fala do lance que você tem que encontrar o significado, porque o grande lance desse, ela não fica na questão da liderança. Ela fala o que são esses profissionais de impacto. Né? E isso que eu acho muito legal desse contexto que ela abordou. Ela foge do modelo que é como é que o líder tem que agir, o que tem que fazer, é o que o profissional tem que fazer. E a primeira coisa é procurar um impacto. Qual é o impacto que eu gero fazendo isso? E ela passa por um roteiro aí que é o que nós vamos falar. Tanto é que uma das falas dela é que a gente não pode ficar insistindo em ensinar liderança para os líderes. A gente tem que ajudar as pessoas a entenderem o que é liderança em todos os níveis, né? Porque é isso que vai fazer com que a pessoa tenha impacto. E aí ela fez no livro dela tem ela organizou um frame onde ela tem dois tipos de profissionais, né? Os profissionais que são profissionais da operação, do dia a dia, né? E os players, as pessoas que geram impacto. E em cima disso ela montou um esquema com cinco elementos, né, Rogério? É isso aí. O primeiro falou sobre messy problems, né? Então, aquela questão da bagunça, né? Que você está olhando, como é que você lida com a bagunça, né? Então tem um profissional que faz o trabalho dele no dia a dia e tem um profissional que faz o que precisa ser feito. Isso eu achei muito interessante, que o cara tá vendo, ó, não é exatamente no meu trabalho, no meu departamento que a coisa vai ser resolvida, eu preciso ajudar lá. E tinha até um videozinho de um urso colocando o cone em pé, né? Ou seja, qualquer responsabilidade do urso para deixar o cone em pé. Mas o urso estava lá deixando o cone em pé. Então, essa parte de lidar com questões complexas ali, né? De um monte de problema que tá rolando na organização, não fica olhando pro teu departamento, pra tua área. Olha pro que precisa ser resolvido pro negócio. O segundo ponto que ela trouxe são papéis que não estão claros, né? Então as pessoas que são pessoas de operação, ela chama de ordinary workers, né? Que são as pessoas comuns, né? Essas pessoas esperam por direção, né? E as pessoas que geram impacto, elas estabelecem o que precisa ser feito e lideram isso.
independente de ter ou não a liderança no seu papel. O terceiro ponto, ele fala sobre coisas que não estão claras, não estão na vista. Como é que você lida com obstáculos que não estão ali nítidos, né? Então, os ordinaries, né, os regulares, os profissionais regulares, eles mandam o problema para cima. Né? Tem um problema ali, eu não estou vendo claramente o que é, eu peço para o meu chefe. Aí não está dando, não está resolvendo, né? E os outros, que são os de impacto, eles se fortalecem para ir para a linha de chegada, para o resultado. Então eles se sentem potentes fazendo isso. Entendi. Né? Muito legal também. Sim. O quarto ponto, que ela chama de moving targets, né? que são aqueles objetivos que toda hora ficam sendo mudados, né? Então, se por um lado a gente tem as pessoas que ficam buscando o que elas conhecem, né? Ficam buscando as ancoragens, as âncoras do que elas conhecem. Por outro lado, a gente tem as pessoas que ficam ajustando, né? Perguntando e ajustando para poder chegar no novo target, chegar na nova linha de chegada, né? Então, tem uma diferença bastante grande em relação a isso. E é curioso que falou que essas pessoas mais ordinárias, não adianta você ficar dando feedback, porque ela não vai mudar. Sim. Porque ela não quer mudar. Né? E as de impacto não, ela busca o feedback. E aí, incentivar que essas pessoas fiquem perguntando e pedindo por feedback, porque realmente ela está buscando novas soluções. Né? Aí falou sobre demandas que não são correlatas, né, CC? E falou muito sobre as pessoas que deixam o trabalho mais suaves. Então, a galera quer trabalhar perto da pessoa porque ela é divertida, porque ela leva na boa, ela ajuda, ela se diverte com o contexto, ela não transforma aquilo num fardo pesado, porque é trabalho. É trabalho, então ele enxerga como trabalho, tá bom, eu tô aqui para isso, e deixa a vida mais leve, né? E no finalzinho aliás, a apresentação dela foi muito engraçada, ela traz os vídeos engraçadinhos, ela traz uns memes engraçados, então é super gostoso ouvi-la falar, e ela tem muita energia, né, Rogério? Então ela traz uma dinâmica muito bacana para a conversa. Acho que vale a pena dar uma pesquisada no que ela tem de publicado, porque é muito gostoso ouvi-la. Tem um ponto que ela falou sobre como é que a gente evita essas tendências dentro da empresa, né? E ela falou, por exemplo, a liderança tende a responder rápido. Não precisa responder rápido. Deixa rolar, deixa as pessoas, esses players de impacto ir aparecendo. O outro, proteger as pessoas. Não, pode deixar, não deu certo, peraí que estamos juntos. Não, deixa ela se expor, deixa ela correr risco, né? O que mais que ele falou, Cecília? Momentos de ambiguidade e incerteza, né? Que, nossa, acho que depois da pandemia, o que mais a gente viveu e vai viver, né? A gente não vai sair desse lucro, não, né? Então as pessoas que, por um lado, veem os problemas, né? Que veem as dificuldades, e por outras pessoas que veem isso como uma oportunidade, né? Buscam as respostas, buscam as oportunidades, buscam momentos em que elas, de novo, podem gerar impacto, né? E talvez, se no momento em que a gente estivesse muito estável, talvez essa pessoa não tivesse a oportunidade de mostrar o que ela tem de melhor. E galera, teve um ponto que ela trouxe, que ela fazia uma comparação menos D e mais D. Rubem, teve um negócio que me chamou muita atenção. Menos desenvolver líderes e mais desenvolver liderança. Muito legal isso. Porque a liderança é uma condição. Ela é, sim, uma competência, enfim, né, tudo aquilo que a gente já fala, mas ela também é uma condição. Então, ela trouxe isso e isso, de fato, chama muito atenção, porque a gente, quando pensa, né, vamos desenvolver um programa de liderança, a gente pensa ou em quem está se preparando para ser líder, ou em quem já está ralando na cadeira de liderança, né? Mas a liderança é uma condição, né, independente do papel que a pessoa tem formal, né? E aí ela trouxe também, em vez de ficar fazendo um programa para desenvolvimento de high potential, na verdade você tem que colocar as pessoas on board das altas expectativas. Ou seja, todo mundo tem uma porteira aberta para todo mundo ser high potential.
porque eu estou deixando todo mundo com alta expectativa, então vem quem quer. Né? Muito legal isso. Você não é seletivo, né? E ela reforçou que assim, toda empresa precisa das pessoas que são mais mão na massa, que são menos questionadoras, menos líderes, etc. Porque tem atividades que elas precisam ser realizadas, né? E tudo bem, o que a gente não pode deixar de trazer é a luz para essas pessoas que são as pessoas de impacto, que geram impacto. Bom, a última palestra é um tema que a gente já começou fortemente a trabalhar na MH Consult também, parceria que inclusive a gente está fazendo com a turma da Vivani, que é sobre a saúde do colaborador. Então está muito conectado com o que a gente está fazendo. Eu saio daqui feliz sabendo que a gente está atualizadíssimo sobre o tema. Eu mandei informações enquanto estava na palestra para a Cíntia já. Então tem uma conexão muito forte. Então a palestra é da Cara Hardin, eu se eu não me engano ela é indiana. Foi muito legal. Então no meio da palestra, para vocês terem uma ideia, ela falou assim: olha, vocês já estão meia hora sentados, dá uma levantada, conversa com alguém do teu lado, 3 minutos, não vai mudar nada a palestra. Você não vai ter menos conteúdo porque 3 minutos está de pé. Ou menos interesse, né? Ou menos interesse, faça isso. Se você estiver cansado durante a minha palestra, pode ficar de pé. Então são questões assim muito legais, né, que ela trouxe. Ela trouxe uma questão assim, como é que a gente pode oferecer ajuda para as pessoas, né? Porque você tem que trazer para a consciência tudo isso, né? O centro é a conexão. Então ela passou por 3 pontos. Reconhecer. Então conexão, que o presente é aqui, é o tempo, o espaço e o contexto. Se eu estou com a cabeça longe, eu já não tenho uma conexão de reconhecimento. A outra é a que ela chamou de regulate, que é uma conexão com o corpo, né? Se eu estou cansado, estou com febre, estou com dor nas costas e assim por diante. E a outra é uma conexão com a minha dignidade. Vale a pena? Eu estou aqui 3 dias aqui, vou passar aqui, estou passando por essa experiência, eu estou alguma questão do trabalho, está valendo a pena para mim? Eu achei isso tão profundo. E ele não é simples, porque é difícil a gente ter essa conversa. E o tempo inteiro ela falou assim: só tem uma pessoa que pode saber como é que a gente está, somos nós mesmos. Né? Então ela passou muito por isso. Precisamos incentivar as pessoas a pedirem ajuda. Porque as pessoas estão lá no ambiente de trabalho e ainda tem aquele paradigma que pedir ajuda é fraqueza. Então ela fala que é trabalhar com esse paradoxo. E é interessante porque está conectado com o que o Adam falou hoje pela manhã, né, sobre segurança psicológica, né? Então, cada vez mais que as pessoas, onde as pessoas trabalham no ambiente e se sintam confortáveis, elas estão mais suscetíveis a pedir ajuda e a não esconderem os erros. Né? Exato. E ela trouxe uma questão na pesquisa dela muito interessante. Quanto mais a gente se conecta com a gente mesmo e com os outros genuinamente e profundamente, melhores as relações de trabalho ficam. Tudo bem. E aí, Rubens, você deu um rolezão hoje, né? Hoje a tarde toda. Conta pra gente. Bom, foi bem legal hoje porque o que me chamou a atenção, primeiro, a grandeza, né, do evento, da Expo, muitos expositores. Outro ponto, o detalhe, o cuidado dos expositores em gerar experiências para quem estava visitando, né, os seus stands, então com atividades. 90% daquilo que eu vi muito conectado ao mercado mais e-learning, né, mais digital, então empresas de LMS, de experiência de aprendizagem digital, assessment digital. E vi também poucas, mas boas empresas trabalhando com team building aqui. E outro ponto que me chamou bastante atenção, que considerando a cultura norte-americana de hard work, né, o que eu vi esse ano foi um pouco diferente. As empresas falando muito mais sobre colaboração, conexão, confiança, ao invés de falarem mais sobre business. Então elas estavam falando sobre business, principalmente nos team buildings, mas com um propósito muito profundo de desenvolver relações, conexões. Eu acredito que muito em função da pandemia, né?
E a gente se conectou fortemente com eles, foi muito legal. Foi até divertido. Então, a gente está saindo daqui animado, a gente se conectou com 3 empresas, numa expectativa de realmente fazer intercâmbio de atividades experienciais aí. Muito legal. Teve uma empresa que o americano perguntou para nós, né? Quantos profissionais tem na MH? E a gente falou o número lá de profissionais que trabalham com a gente internamente e que trabalham também por demanda. E a gente deu o número, ele falou, então eu sou mais um desse número aí. Foi muito legal, muito legal. E teve uma coisa bacana que eu percebi também, que é uma preocupação que eu sempre tive quando eu estava em RH, né? Tem em português essa ferramenta, né? A gente consegue chegar em outros idiomas e a grande maioria das ferramentas, das tecnologias já tem vários outros idiomas além do inglês, né? Então isso me deixou muito feliz porque de fato esse negócio de ter soluções globalizadas entrou mesmo na cabeça das pessoas, independente de onde seja a origem da solução. O que eu vi bastante também foram assim, soluções integradas, então multiplataformas, desde assessment, avaliação de desempenho, a experiência do colaborador em relação à aprendizagem, né, a pesquisa de clima, enfim, mas com essa pegada mais humanizada, sabe? Menos burocrática de plataforma, de LMS ou de sistema. E outro ponto também que eu achei bacana, apesar da semelhança entre negócios e expositores, as pessoas muito abertas a falarem sobre parceria. Então acho que reforça esse ambiente mesmo de colaboração, de ouvir o outro, entender como os negócios se conectam. Eu acho que, fazendo uma analogia para o ambiente corporativo, acho que essa é a grande oportunidade, talvez, falando um pouquinho sobre o rethinking, como é que a gente aproveita mais do outro, né? Como é que a gente olha para a grama do vizinho e aprende, né? Como é que a gente colabora mais com outras empresas, com outros colegas, enfim, com outras consultorias. A gente está percebendo claramente, o nosso mercado, você pegava uns 10 anos atrás, claramente, também como qualquer outro mercado, era muito competitivo e via o outro como uma concorrência. E aqui, nos conectando com as outras empresas que estão aqui também, e também com os expositores aqui, esse mindset acabou. Mas você vê isso na prática. Exatamente. Todo mundo com um interesse legítimo, fala assim, como é que a gente pode operar juntos? O tempo inteiro. Foi muito legal. Muito legal. Bom, acho que foi isso, né? Um resumo aí. Da segunda-feira, que a gente achou que o evento começaria na segunda, começou no sábado. Exatamente. Então, na verdade, é o terceiro dia. É terceiro dia. O terceiro dia. O primeiro dia do sábado foram as certificações. Ontem a gente ficou o dia inteiro em palestra, hoje também. Tem amanhã e tem quarta, ainda tem muita coisa para contar para todo mundo. É isso aí. E agora fazer o quê? Vamos pro Hard Rock no Happy Hour que convidaram a gente, né? Exatamente, que é a minha especialidade, né, gente? Então, acompanhe aí. Até mais. Um abraço. Você acabou de falar que você... Deixa eu falar então. Não, você faz pergunta, cacete. Aí, Rafa, faz o negócio dos bastidores. Aqui foi outra que vocês viram. Essa é engraçada. Essa vai para aquele branco e preto que faz o som.